Muito bem, então nós vamos continuar aqui nesse segundo bloco, falando então sobre mais características e como eu havia dito, nós temos aí agora que olhar as pastas do Outlook Express. Mais uma vez, olha lá na tela o painel de pastas aí, nós temos este painelzinho e aí nós vamos falar dessas principais pastas, as suas características e tudo mais. Começando então pela caixa de entrada. Na caixa de entrada, nós temos as mensagens recebidas lá no servidor. O que é importante você saber aqui em relação à caixa de entrada? Então, quando chega uma mensagem no servidor, né, ela é enviada para esta caixinha aqui. As mensagens novas vêm então para essa caixa, a caixa de mensagens, é a pastinha caixa de entrada. O que é importante? Isso aqui já cai em prova. Mensagens ainda não lidas pelo usuário ficam em negrito, tá? A chamadinha lá da mensagem, então o cabeçalho da mensagem fica em negrito. Então quando o usuário clica e visualiza a mensagem, ele tira o negrito então para dizer que já foi lido, tá bom? Isso é uma característica que já foi cobrada em prova. Então essa é importante. Outra também aqui, que se você estiver com o IMAP, né, configurou a conta com o IMAP, você está vendo diretamente no servidor. Então se chega lá no servidor, você vê imediatamente aqui uma nova mensagem que chegou lá, você vê aqui também. Agora e no POP? No POP, chegou lá no servidor, aí ele vai baixar para você essa mensagem. Então ele tem que baixar para cá, né? Se chega lá, ele espera baixar aqui para entrar na caixa de entrada. Então essa caixa de entrada, ela está totalmente vinculada ao servidor de entrada, né? Ou seja, ao servidor de entrega, e aí é exatamente o que você recebeu vai chegar aqui para você. O que recebe lá no servidor vai chegar aqui para você. E se você está no IMAP, o que você vê lá é o que você vê aqui. O que você vê aqui é o que você vê lá. Então, isso é exatamente em tempo real no caso do IMAP. Você está vendo as mensagens em tempo real, exatamente como estão lá no servidor. Então essa é a primeira caixinha. Vamos para a segunda caixa. A segunda pasta que nós temos é a caixa de saída. A caixa de saída, ela então contém mensagens a serem enviadas ao destinatário. Muito importante isso daqui. Quando que uma mensagem vai para a caixa de saída? Exatamente quando você clica em enviar, tá? Então, quando você está redigindo uma mensagem, ela naquele momento, ela está sendo colocada como um rascunho. E se você envia, ela então vai para a caixa de saída. Agora, olha que importante isso daqui que já caiu em prova. Uma mensagem na caixa de saída, no caso aqui nós estamos falando do Outlook Express e configurado aqui com POP3, essa mensagem ainda está aqui, local, não foi enviada ainda, tá? Ela não saiu do micro ainda, está no seu computador. Então, caixa de saída está aguardando o envio. E se por um acaso falhar a conexão com a internet nesse momento, ela vai ficar lá na caixa de saída, não vai ter sido enviada. E às vezes acontece isso. O seu servidor lá da internet está com problema, aí você envia, aí você fala para a pessoa, já depois que ela saiu da caixa de saída. Isso é muito importante, isso aqui já caiu em prova. Próximo que nós temos aí, que são os itens enviados. É outra pastinha, itens enviados.
Então nós temos, você está vendo aqui, ó, caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados, que são as mensagens que já foram enviadas ao destinatário. Então veja, o que vai acontecer aqui então? É exatamente isso. Saiu da caixa de saída, ele vai para onde? Vai para a caixa de quando ela sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Isso aqui é muito importante, tá? Próximo que nós temos, rascunho. Rascunho são aquelas mensagens inacabadas, ou seja, são aquelas mensagens que você estava redigindo e aí você precisou interromper a redação da mensagem e você salvou essa mensagem e fechou essa mensagem. Então você tem que dar esse comando de salvar como rascunho. Não é automático para você. Então você vai lá e salva como rascunho e então vai ficar salvo. Tá ok? Então são os rascunhos. São mensagens que não foram enviadas, são mensagens que ainda estão lá para serem redigidas. Você começou, interrompeu, fechou o Outlook e vai ficar lá em rascunho, tá bom? Mas ele pergunta se você quer salvar como rascunho ou se você quer descartar aquela mensagem. E aí, às vezes você pode descartar simplesmente. Acabou, não quero saber, desistiu. Ou então não, eu quero continuar, mas não dá tempo agora. Salva como rascunho, depois você volta na caixa de rascunho, nesses rascunho aqui, e aí sim você tem as mensagens lá que ficaram inacabadas, tá certo? Ficam no seu micro local, não saíram ainda, né, não foram enviadas ainda. Próxima pastinha que nós temos, vamos ver. São os itens excluídos, ou também a chamada lixeira, né? Lixeira ou excluída, definitivamente ela nem vai para a lixeira ou para os itens excluídos, tá certo? Então isso é importante saber, que os itens excluídos ficam ali, mas você pode excluir definitivamente. E a lixeira, esses itens excluídos, pode ser limpa, ou seja, você pode limpar, esvaziar esses itens excluídos aí, fazendo a limpeza então da lixeira e aí acabou, fica tudo lá, né, limpinho, sem mais nada ali dentro, tá certo? Muito bem, então essas são as principais caixas ou pastas que nós temos no Outlook Express. Nós temos aí, né, na tela inicial, a visualização de mensagens. Quando você tem a lista completa aqui de mensagens, você não tem então o painel de visualização, ele está desativado, só mostra a relação de mensagens sem mostrar o conteúdo das mensagens. Agora, ele pode estar configurado à direita, que é o caso aí que você está vendo, o painel de leitura ou o painel de visualização de mensagens. Pode ser configurado à direita. Ou ainda pode ser configurado abaixo ou inferior à lista de mensagens aí. Tá? Então, o painel de leitura pode ser configurado à direita ou pode ser configurado aí no inferior, tá certo? As formas de você configurar ou desativá-lo, né, para que só fique a relação das mensagens sem o painel de visualização das mensagens. Vamos falar agora sobre a redação das mensagens, quando você vai de fato redigir. Porque esses campos costumam cair em prova com frequência. E aí eu quero que você conheça os principais campos aqui na redação de uma mensagem. Olha lá então. Nós temos o campo para. Bom, o campo para é considerado aqui um campo para o destinatário principal. É para quem você quer que realmente vá aquela mensagem.
É aquela pessoa principal que vai receber a mensagem e tomar providências em relação a ela. Agora a pergunta que eu faço, é possível colocar mais de um destinatário no campo para? Sim, é possível. Como é que faz isso? Uma das coisas que já caiu em prova. Você vai separar os nomes, os endereços com ponto e vírgula. Ah, é importante você lembrar uma coisa. No Outlook, quando o nome da pessoa, isso aqui já foi questão de prova, atenção, tá? Olha aqui, ó. Quando você, no Outlook, tem um nome de um destinatário que está salvo no seu catálogo de endereços, basta você colocar o nome da pessoa, que ele vai aparecer ali como o nome da pessoa, sem o endereço completo. E aí em prova foi isso que caiu, falando assim, mostrava o campo para, mostrava o nome da pessoa e dizia assim, este destinatário está salvo no catálogo de endereços. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque quando o nome da pessoa, com o endereço dela, com os dados dela já está salvo lá no catálogo de endereços, você só precisa chamá-lo pelo nome de exibição. E aí ele não precisa colocar todo o endereço, só vai colocar o nome da pessoa. Agora, quando a pessoa não está cadastrada no catálogo de endereços ou a pessoa foi cadastrada, mas sem o nome de exibição, aí vai aparecer o quê? O endereço dela por completo. Então isso é importante. Muito bem, vamos lá, vamos voltar. Mas como eu disse, neste campo para é possível você colocar mais de um destinatário. Isso aí é pacífico, é importante que você saiba disso. Porém, não é uma boa etiqueta. Não é uma boa etiqueta. Porque para quem que vai ser essa mensagem? Quem que é o responsável por essa mensagem, por esse assunto? Geralmente é uma pessoa só. Existe uma pessoa responsável. A menos que sejam várias pessoas responsáveis por aquele assunto. Mas geralmente é uma pessoa só. E quando você quer que outras pessoas tomem conhecimento apenas da mensagem, aí você não deve colocar no campo para. Existe um outro campo que eu quero que você veja aí, que é o campo, olha lá, CC. O que é o campo CC? O campo CC, vulgarmente, ele é chamado com cópia. Na verdade, porque é CC com cópia. Mas, na verdade, o nome técnico dela é cópia carbono ou cópia carbonada. Por que isso? Isso aí vem daquela época em que se usava o papel carbono, e até hoje a gente usa o papel carbono, que ele copia aquilo que você está escrevendo ou aquilo que é impresso. Ele copia na outra folha. Da mesma forma que ele vai copiar essa mensagem para outra pessoa. Então é a cópia carbono, tá? Ele vai fazer um carbono daquela cópia, ou seja, vai mandar com cópia para alguém. Então CC, você sabe aí, né? Cópia carbono, ok? Que é em inglês carbon copy. Agora, existe um outro campo que é muito importante, que é o campo CCO. E aqui é um campo que deixa aqui um pouco de dúvida. O que é CCO? Aí a pessoa fala, com cópia oculta. Né? Na verdade, é cópia carbono oculta. Em inglês, né, é BCC, é Blind Carbon Copy, ou seja, uma cópia carbona cega, ou seja, que não vai ser vista. E aí, por que isso? Ela é oculta dos demais destinatários. Então, olhe para os campos agora aí. Como assim? Da seguinte maneira. Os destinatários que estão no campo para e no campo com cópia são vistos lá no cabeçalho da mensagem por todos os envolvidos na mensagem, ou seja, por todos que receberam a mensagem. Então, quem receber essa mensagem, seja quem está, olha lá mais uma vez, no campo para, no campo com cópia e no campo CCO, então esses dois serão vistos por todos. Então vamos lá. João e Maria será visto por todos
ele e vai aparecer o nome de Maria. Maria vai ver na mensagem que apareceu o nome de João e o nome dela. E o Carlos vai ver também que apareceu o nome de João e de Maria. Porém, João e Maria não verão que a mensagem foi destinada também para Carlos. Ou seja, o Carlos não é visto pelos demais. Tá? Agora, João e Maria são vistos por todos. Então, isso já é uma questão de prova que costuma cair com frequência. Você entender que João e Maria, né, ambos aqui, João e Maria, eles vão ser vistos por todos os envolvidos, por todos os destinatários. Agora, Carlos, que você está vendo aí mais uma vez, olha lá, com cópia oculta ou cópia carbono oculta, ele não será visto pelos demais, por João e por Maria. Joia, isso é importante. Tá bom. Agora vamos lá. Nesses campos que nós estamos vendo, existe ainda o campo assunto e existe ainda o corpo da mensagem. Aqui é a mensagem. O que é importante saber? Olha só, questão de prova que já caiu. Ao enviar uma mensagem, o campo assunto não pode estar vazio. Certo ou errado? Errado, você pode mandar sem assunto. Outra questão de prova. Ao enviar uma mensagem, o corpo da mensagem não pode estar vazia. Errado também, que você pode deixar sem mensagem nenhuma no corpo da mensagem. Agora olha essa aqui. Essa aqui é mais complexa. Ao enviar uma mensagem, o campo para não pode estar vazio. Agora, o negócio é sério, né? E aí? Ao enviar uma mensagem, o campo para não pode estar vazio. Verdadeiro ou falso essa resposta? Então, essa afirmação está errada. Por quê? Olha lá na tela. Por que ela pode estar vazio? Porque eu posso simplesmente colocar só o nome de Maria com cópia ou cópia carbono. Ou eu posso não colocar nome no É importante saber isso. Então, o campo para pode estar vazio? Pode, desde que um dos demais campos de destinatário esteja preenchido. Tá legal? Eu tenho que ter pelo menos um campo de destinatário preenchido que não seja o para eu poder deixar o para vazio. Isso aqui já foi questão de prova, então é importante a gente conhecer esse assunto. Tá? Então, nós temos o seguinte, ó. Quais campos eu posso deixar em branco? Eu posso deixar, com toda certeza, assunto em branco, a mensagem em branco, com cópia oculta em branco, com cópia em branco e o para, desde que eu tenha um outro destinatário preenchido aí, certo? Então essas são as características aqui que nós temos dessa questão de envio, de redigir uma mensagem. Eu tenho que estar atento a essas características aí, tá legal? Muito bem, questão de prova nisso aqui, com certeza. Agora olha só o que acontece. Clica aí, olha aí para você ver. Por que ele está mostrando esse botãozinho aqui, esses botõezinhos? São botões que, ao clicar neles, ele vai abrir, então, o meu catálogo de endereços, de onde eu posso buscar os nomes que eu vou acrescentar aqui, buscando do meu catálogo de endereços. Então, ao clicar no botão para, ou com cópia oculta, ele vai buscar do catálogo de endereços, né, usuários que estão ali cadastrados naquele catálogo, tá bom? Então isso é importante saber. Vamos lá, vamos ver mais características.
Temos agora essa característica de você receber as mensagens, ou seja, você atualizar com a tecla de atalho F9, que serve então para ele verificar o envio e o recebimento de mensagens. Ele vai então sincronizar para você com os seus provedores que você está configurado, né? Configurou ali suas contas, e aí ele vai enviar e receber aí para você as suas mensagens, tá certo? F9, portanto, tecla de atalho já foi cobrada em prova, tecla de atalho que serve para você atualizar ali, né, o envio e o recebimento de mensagens, tá? Muito importante. E aqui nós temos, muito importante aqui, esses botões, né, de ações das mensagens, que é o caso de responder, responder a todos e encaminhar, que é o que costuma também cair com frequência em prova relacionada a ações do e-mail, né? Vamos lá, vendo então o caso do responder, ele responde somente ao remetente. Então a pessoa que te enviou, quando você clica responder, responde somente ao remetente. Responder a todos, responde a todos os remetentes e destinatários, menos o com cópia oculta. Como ele é oculto, ele não vai ser então incluso aqui em responder a todos. Ele vai ficar chupando o dedo. Ele teve o privilégio de não ter sido visto pelos demais, mas quando alguém responder a todos, ele vai ficar de fora dessa. Então, quem que vai receber nesse caso? Remetente e destinatários. Todos os destinatários, tanto para como com cópia, tá? Então, com cópia oculta não vai receber. E o encaminhar, que é uma ação, então, de você pegar essa mensagem atual e destiná-la a novos destinatários. Isso aqui costuma cair em prova, ele só faz a questão de mudar os nomes, né? Nós vimos lá então que tinha para João e Maria. João no para, Maria no com cópia. Então quando vai encaminhar, ele quer encaminhar para o José, que é um outro destinatário. Ele vai encaminhar então aquela mensagem. Uma das coisas interessantes é que pela configuração padrão, o encaminhamento de mensagens inclui os anexos, tá? Isso é importante. Por padrão, o encaminhamento de mensagens inclui os anexos, né? Você não precisa anexar novamente, eles já estão lá e eles vão ser encaminhados para os novos destinatários. Encaminhar, então, é você então destinar a novos destinatários aí, certo? Muito bem, então veja só, essas são as principais funcionalidades que nós temos para a gente tratar então do Outlook Express, que é então esse software. Eu fico às vezes impressionado com o seguinte: muitas provas no edital diz lá Windows 10, já está pedindo Windows 10. Só que aí o camarada vem e fala aplicativo de correio eletrônico, Microsoft Outlook Express. O que você vê de incoerente nisso daqui? Ele está te pedindo uma versão atual do Windows, sendo que o Outlook Express ficou lá atrás no XP. Como, né, muitas vezes no edital não diz, e é o que acontece muitas vezes, diz assim, apenas Windows, sistema operacional Windows, não colocou nada. Só que a gente sabe que nós estamos na última versão do Windows e que o XP ficou lá para trás, e aí ele vem e coloca Outlook Express. Então isso às vezes dá, né? É chato, porque ele vai cobrar funcionalidades novas do Windows, botões novos, programas novos, e aí você vai ver o Outlook, qual é que ele põe? Express. Ao invés dele colocar o Outlook do Microsoft Office, que é o Microsoft Outlook, ou então, né, Mozilla Thunderbird, ok? Muito bem, então isso é o que eu quero trazer para vocês a respeito do Outlook Express, esse cliente de e-mail, essa ferramenta aí. Eu espero que você tenha aprendido bastante
e eu vejo você na sua aprovação. Até lá!